Olá novamente, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem. Vamos fazer a apresentação hoje da segunda unidade de estudos da nossa disciplina Metodologia do Trabalho Científico. Espero que tenham aproveitado bem as leituras, os vídeos complementares, os materiais disponibilizados para que vocês pudessem estudar e aprofundar os seus estudos da primeira unidade. Bem, nessa segunda unidade, nós vamos nos dedicar aos tipos de trabalhos acadêmicos. Vamos observar também que muitos desses tipos de trabalhos são utilizados dentro de outros. Por exemplo, quando eu faço um fichamento, ele me ajuda a sintetizar as ideias de um autor, para que eu possa escrever um resumo. Pode compor o referencial teórico ou a fundamentação teórica do meu relato de experiência. Eu fiz um projeto de pesquisação e agora quero fazer um relato dessa experiência. No artigo científico, os fichamentos também dão base para a escrita do referencial teórico, do marco conceitual, ou marco de conceitos fundamentais, como cada orientador ou estudante possa denominar. Vamos inicialmente comentar um pouco sobre os tipos de fichamentos. Então, nós temos o fichamento de citação, que é aquele que só tem a citação mais a página, que você vai extrair ipsis literis, né, do livro, do parágrafo do livro que você está lendo, ou do artigo, e você vai fazer uma transposição tal como tal, né, literal, ipsis literis, como se fala no latim. O fichamento de síntese, como nós chamamos, porque você já nessa altura vocês já elaboraram o primeiro fichamento como exercício da unidade 1, vocês observaram que tem um template, onde vocês extraíram, elaboraram suas leituras atenciosas e analíticas, as ideias centrais que estavam expressas em citações diretas ou indiretas, né? Diretas quando é ipsis literis, né? Indiretas quando vocês explicam ou explicaram as ideias do autor para fazer essa transposição e responderam as questões que estão no template, né, no modelo do fichamento de síntese, como nós chamamos, ou analítico, né? Nós podemos chamar das duas maneiras. O fichamento, ele tem a função de estudo, né? Ele é muito pessoal. Por mais que a gente tenha o template, não existe um número de citações corretas ou erradas, né? Num texto de 20 páginas, eu não sou obrigado a ter 10, 12, 14, 20 citações, né? É aquilo que eu vou elencar como ideias centrais para que eu possa compreender, né? Fazer essa leitura de compreensão, entender o início, o meio e o fim do texto, quais são as ideias centrais, quais são as ideias secundárias, quais são as possíveis conclusões, enfim. Acredito que qualquer dúvida vocês possam enviá-las aí pelo fórum ou na aula, na próxima aula síncrona, que eu já vou chamar a atenção aqui, que está agendada no Moodle para 11 de setembro, 19h30, horário de Manaus. Viu, pessoal? Isso é muito importante para que possamos tirar dúvidas e detalhar com mais profundidade cada tipo de trabalho acadêmico que eu estou comentando aqui. O resumo. O resumo ele é regido para a BNT NBR 6028. Se fala muito em resumo, desde o ensino fundamental 2, né, do que vocês estão no ano, ensino médio. Na universidade não é diferente. Às vezes, em algumas situações, os professores podem solicitar a realização de um resumo. Então, nós temos que entender que existem tipos de resumo, né? Nós temos o resumo expandido e o resumo que não é expandido. Normalmente, um resumo expandido tem mais uma base de 5 páginas, por exemplo, né? Ou um número de caracteres, por exemplo, 10.000 caracteres, né? Com espaço, já seria um resumo expandido. E nós temos resumos de 150 a 500 palavras, de 100 a 250 palavras, de 50 a 100 palavras, que a BNT permite. Vai depender se é para o resumo de um artigo, né, de uma pesquisa já elaborada, se vai ser um resumo para um congresso, para apresentação de um banner,
né, estrutura de um banner, de um simpósio, de um evento, da área de licenciatura de artes visuais, de arte contemporânea, enfim. O mais importante que nós vamos discutir no material do PDF da aula, do roteiro da aula e também na aula dialogada no dia 11 de setembro, é compreender que o resumo tem 3 processos. É o antes, é o planejamento, a leitura, os pontos que vocês vão sintetizar as ideias do autor, esse desenvolvimento, né, ou seja, não pode se confundir desenvolvimento do resumo com síntese de palavras ou de parágrafos, porque isso é um erro tácito, né? Um resumo, o próprio Severino, em 2017, o nosso material de base aí, que está como referência complementar, mas é o nosso livro-texto da disciplina, ele fala, o resumo é uma síntese das ideias do autor, não é uma síntese das palavras ou das frases dos parágrafos por si só, tá? Então tem o antes, o durante e o depois, depois que o resumo está pronto, é necessário fazer uma revisão ortográfica, gramatical e também de sentido, de nexo de sentido, introdução, desenvolvimento e conclusão dentro do próprio resumo. Um resumo acadêmico, ele tem que falar da introdução da pesquisa, da metodologia, apresentar os dados, discuti-los, concluí-los e apontar referências no final em geral. Mas vai depender do tipo de resumo. Nós vamos ver isso também nos materiais e na aula síncrona. Agora, falando um pouco aqui sobre o relato de experiência. Muito se fala em relato de experiência, né? Normalmente acontece muito em eventos científicos, onde a pesquisadora ou o pesquisador pode fazer o relato, né? Por exemplo, é muito comum livros ou artigos científicos de relato de experiência do estágio disciplinar em tal disciplina, conteúdo, estágio na disciplina de artes no ensino fundamental, no ensino médio. Normalmente se faz um trabalho pedagógico, tem seus objetivos lá nessas turmas, na determinada escola, e é feito algum tipo de pesquisa, ação ou participativa, é implementado um projeto de ensino-aprendizagem e o autor, a autora vai querer relatar essa experiência. Então ele tem uma introdução, tem seus objetivos claros, ele tem uma metodologia, ele não pode ser subjetivo, e isso vai ser bem descrito, assim como os dados serão apresentados e discutidos à luz da literatura correlata para ter a conclusão em referências. Então, o relato de experiência ele não é uma pura descrição. Engana-se quem pensa que o relato de experiência é uma descrição pura do que foi feito ali naquela sala de aula, naquele período de estágio, por exemplo, aí, do estudante ou da estudante de licenciatura em artes visuais, por exemplo. Mas nós vamos aprofundar mais nas leituras, né, conforme os fichamentos das unidades descritas nos exercícios, nas atividades, né, os fichamentos que vão auxiliando vocês aí a fazer essa leitura dos capítulos indicados do livro de Severino, 2017, sobre os trabalhos acadêmicos e também na aula do dia 11 de setembro e no material de apoio suplementar. Ok, pessoal? Sobre as famosas resenhas. Nossa, a resenha ela está muito na nossa vida. Seja lá no filme, lá na Netflix, seja num livro que desejamos olhar a capa antes de comprar, ou de algum crítico, de algum blog, algum site. Existem vários tipos de resenhas e existem pelo menos 3 erros comuns. Ela tem uma estrutura básica, né? Ela pode ser uma resenha descritiva, mais crítica, acadêmica, e nós vamos conhecer no material, na aula síncrona e no material já depositado na sala, os detalhes desse tipo de resenhas. Então, eu convido vocês a fazerem essa leitura atenciosa, pontuando para esses diferentes tipos de resenhas e que normalmente são solicitadas e que nos apoiamos para entender sobre obras, artigos, até sobre restaurantes e séries e livros, é muito comum. E aí precisamos de entender como se faz, o que precisa de ter e as suas dificuldades, né? E questões. Bem, pessoal, no próximo vídeo eu vou falar sobre o artigo científico, né, sua forma e conteúdo. A forma é a BNT-NBR 14724, vigente, e seu conteúdo.
até o próximo vídeo, segundo vídeo da unidade 2, onde vamos falar um pouco mais sobre os elementos do artigo científico, ou seja, o que é um artigo científico, seu formato, qual é a estrutura desse artigo, enfim, qual a sua finalidade, de onde ele vem, né? Espero que tenham gostado, desejo bons estudos. Até breve.